Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. A partir de agora eu vou começar a gravar alguns vídeos, claro, com base sempre nas Escrituras, e a gente vai procurar esclarecer algumas dúvidas com temas geralmente polêmicos, né? E o que Jesus fala sobre isso? Qual é a posição no Evangelho para certos tipos de assuntos e dúvidas que o povo tem gerado, por causa dessas dúvidas, tem gerado assim muitas heresias, muitos conceitos e preceitos de homens e que não tem nada a ver com Deus. E a gente vai saber o que é que Deus falou, o que é que Deus não falou, o que é, o que não é. E eu queria compartilhar isso com vocês, a direção que Deus tem dado oportunidade para mim, para estudar as Escrituras e aprender com elas o sentido da vida. Isso? E eu queria compartilhar com vocês a partir de agora. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que em toda a trajetória da humanidade, em toda, vamos dizer assim, desde que a Bíblia ela foi junta os seus livros, foi imprimida, né? Inclusive o primeiro livro a ser impresso, eu estou falando um livro geral, a ser impresso no mundo foi a Bíblia. Foi no ano de 1455. Foi o primeiro livro a ser escrito, a ser imprimido, né? Impresso. Foi a Bíblia. E de lá para cá tem surgido muitas coisas que têm gerado dúvidas, que não tem um esclarecimento chave, uma palavra base, e que seja clara em relação com aquilo que Cristo falou, né? E o que Cristo não falou. Então a gente vai esclarecer algumas coisas. E uma das coisas que eu queria esclarecer para vocês, que eu queria compartilhar, eu creio que muita gente pode até se escandalizar com algumas coisas que eu vou esclarecer para vocês. Mas é porque a mente das pessoas estão tão cauterizadas que quando ela se depara com a verdade, então causa um choque muito grande, causa um baque, um impacto muito grande para ela. Mas eu falo para você para que você procure, estude, analise, né, e chegue às suas próprias conclusões. Né? Não estou falando que você acredite em tudo que for falado aqui nesses vídeos, não. Mas procure, estude, analise, veja se é verdade ou não. E a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é sobre a Bíblia em si, né? Que muitos têm visado, né, e o sistema religioso por séculos santificaram a Bíblia em si, veneraram a Bíblia, o livro Bíblia, né? Então chegaram à conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que a gente vai colocar em pauta o seguinte: você vai ver a Bíblia como livro, a leitura como as Escrituras, e o que Deus falou e o que Deus não falou, né? Porque nem tudo o que está escrito foi Deus que falou. Então você tem que entender isso. Nem tudo que está escrito foi Deus que falou. Deus falou pouco, né? E muitas coisas do que Deus falou, o homem pegou e transferiu de forma, muitas vezes, errônea, né? E muitas das vezes cultural. Vou explicar para você o caso mais, assim, impactante da história. Deus, quando ele entregou os 10 mandamentos a Moisés, então Moisés ele pegou aqueles 10 mandamentos, e porque Deus ele entregou só os 10 mandamentos, não entregou o 11º, o 12º, não, foi só 10. E Moisés pegou aqueles 10 mandamentos e adaptou a cultura daquele povo, né, ao sistema cultural, costumes daquele povo. Então ele foi e adaptou, ele pegou os 10 mandamentos e foi colocando que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e que surgiu muitas coisas, mas veio de Moisés, não veio de Deus. Entendeu? A lei é boa,
O apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala sobre isso. Porque nós somos desobedientes e tal. A lei é ruim? Não, a lei é boa. O que Deus entregou para o homem foi bom. É tanto que Cristo veio e cumpriu toda a lei, né? Mas todos os preceitos de homens, todos os costumes de homens, cultura, Jesus quebrou todos os paradigmas. Todos. Ele não cumpriu nenhum. Nenhum. Eu vou contar um exemplo para você ficar mais claro, para você entender. Quando o judeu ele sai de casa, e quando ele volta, ele sai, vai na rua e tal, resolve suas coisas. Quando ele volta, tem umas talhas com água na casa dele, e essas talhas ele vai lavar suas mãos até o cotovelo e se aspergir. É uma forma de purificação deles. Jesus estava em Caná na Galileia, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 2, estava numa festa de casamento, e acabou o vinho. Jesus olha para aquelas talhas e diz assim, pega aquelas talhas e vai mostrar ao mestre-sala. Jamais aquelas águas poderiam ser mexidas, ser tocadas. Aquelas águas ali eram para cumprir os costumes dos anciãos, do povo judaico, do povo judeu. Então jamais poderia ser tocado. Mas Jesus, tanta água que tinha ali, por que Jesus pegou logo daquelas talhas? Porque ele quebrou todos os paradigmas, todos os costumes de homens, culturas, Jesus quebrou todos. A forma de Jesus agir na terra foi acima de cultura, acima de costumes humanos. O que ele deixou foi vamos dizer assim, ele completou toda a lei. Ele mostrou que o que ele estava fazendo estava acima de qualquer religião, qualquer crença, qualquer cultura, qualquer raça. Ele estava falando que nós temos que amar a Deus acima de tudo e amar o meu próximo. E ele cumpriu toda a lei, mostrando que a lei deveria ser cumprida com amor. Não com regras, não com cheio de regras humanas. Foi sim com amor. Jesus passou por toda a lei apenas com amor. Então, nem tudo que está na Bíblia foi Deus que falou. Entendeu? Deus falou pouco. Mas o homem pegou os mandamentos do Senhor e adaptou a cultura daquele povo. Cultura que nós não temos. Cultura diferente da nossa. Nós não somos israelenses, nós não somos da Síria, nós não somos da Líbia, nós não somos egípcios, cultura diferente. Entendeu? Então, mas por que falaram? Porque tudo tem uma finalidade. Por que falaram que a Bíblia inteira é a palavra de Deus? Porque é o seguinte, o sistema religioso que vem enganando pessoas por séculos, como na época de Cristo também, eles vinham enganando também o povo por séculos. Quando Jesus chegou com a verdade, o povo não entendeu. É tanto que, numa das passagens em João, no Evangelho de João, ele diz assim, porque eu vos falo a verdade e vós não entendeis. O povo não entendia a verdade. Porque o povo já estava com a mente cauterizada, o povo não entendia a verdade, o povo estava acostumado com a mentira. Então, o que acontece é que a nossa mente está tão acostumada que quando você se encontra com a verdade, você tem um baque, um choque imenso, um impacto. Poxa. Mas por quê? Por que disseram que o livro inteiro é a palavra de Deus? O sistema religioso, como sempre existiu, e existe por trás disso uma malícia muito grande, procurando seus próprios benefícios, né? Geralmente financeiros, o que acontece? Eles nomearam e completaram, disseram que tudo isso era a palavra de Deus. O porquê? Porque a Bíblia, infelizmente, eu posso dizer isso, que a Bíblia é a mãe das heresias. Você pega costumes de épocas, costumes de povos, e coloca no tempo de hoje, dizendo, mas porque era assim, tem que ser assim, porque foi falado que era para ser assim, então tem que ser assim. Mas só que você tem que entender, quando você for ler a Bíblia, quem escreveu, o porquê que ele escreveu assim, para quem ele escreveu, qual foi a finalidade, a escrita, por que ele escreveu dessa forma, entendeu? Qual foi a época que ele escreveu, a cultura daquele povo, na época que ele escreveu. Então tudo isso você vai começar a entender, a clarear sua mente. Então o que acontece? Se você tem uma visão da Bíblia inteira como palavra de Deus, então vai chegar um sacerdote, né, auto-nomeado de sacerdote, ele se auto-denominou como sacerdote, como autoridade, né, e vai dizer
que vai pegar um versículo, né, um versículo solto, geralmente no Antigo Testamento, e que vai trazer algum benefício para ele. Geralmente é assim, traz algum benefício para ele. E você, porque já está lá no seu subconsciente que o que está ali é a palavra de Deus, né, entre aspas, então você vai se sentir obrigado a fazer. Você vai se sentir obrigado a fazer. Então nós temos que entender o que foi Deus que mandou e o que foi o homem, que veio do homem. Entendeu? E a nossa visão tem que estar em Cristo. É em Cristo. Não interessa o que apóstolo falou, o que discípulo falou, o que sacerdote, profeta falou. É Cristo. Se você... eu não faça isso, mas um exemplo. Se você pegasse os 4 evangelhos, segura os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está a fonte da vida, a fonte da felicidade, da alegria, da paz, a fonte da salvação. Você poderia isolar toda ela para trás e toda ela para frente. Mas foi inspirado por Deus. E daí? Todos nós, e nós hoje somos mais privilegiados do que o povo do passado. E qualquer homem do passado até a cruz. Por quê? Depois da cruz, antes da cruz, Jesus ele se comunicava, estou falando de Jesus, porque ele e Deus é um só. E ele se comunicava com o homem de longe. Hoje, depois da cruz, Deus incluiu nós no meio dele. Ele, lá em João 17, quando ele ora, ele diz assim: Pai, faça com que eles sejam um, comigo e eu contigo, e nós sejamos um. Então nós hoje somos um com Deus. Olha o privilégio. Entendeu? Então assim, não interessa o que o homem falou, interessa o que Cristo falou. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Se você olhar para Cristo, ele deixou a obra completa. Aí você segura os 4 evangelhos. Toda o que está escrito para trás se resumiu em Cristo. Olha como é maravilhoso. Se resumiu, tudo que estava escrito atrás se resumiu em Cristo. Entendeu? Então assim, não estou falando que você vai isolar, não. Serve de estudo, você vai estudar como é que começou a história e tal. E profecias anunciando a vinda do Messias. Mas eu estou falando o seguinte, que você não deveria pegar nada que não fosse em Cristo. Ele é o Verbo. A obra dele é completa. Foi e é completa. Ele deixou o exemplo para todos. Todos. Mas o homem, o ser humano, sempre imundo, podre como é, procurando seus próprios benefícios. Então sempre procurou alguma coisa, alguma forma, algum jeito de achar uma brechinha para ter algum benefício para si próprio. Então, vamos olhar para Cristo. Ele é a fonte. Entendeu? Um exemplo bem prático que foi escrito para aquela época, para culturas de povos. O apóstolo Paulo disse que a mulher não entrasse no templo sem o véu. Mas só que ele escreveu para aquele povo, para aquela cultura. Inclusive, até no Oriente Médio, existem religiões que andam com um turbante, Aí vem uma denominação, certas denominações, e diz que a mulher tem que estar dentro da igreja, né, dentro de um templo, um véu. Falta de revelação da palavra. Entendeu? Então entendam, a Bíblia é um livro. Você procurar o significado da palavra Bíblia, você vai encontrar. Bíblia vem do latim, significa livro. E nesse livro está as Escrituras. E nas Escrituras tem coisas que Deus falou, mas tem coisas que Deus não falou, que não veio dele. Entendeu? Procure estudar, e assim você vai ter o conhecimento. Entendeu? Vai ter o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Entendeu? Só a verdade liberta de toda e qualquer ignorância. Aprenda isso. E se você visar dessa forma, olhar dessa forma, você vai ter uma visão mais ampla. Não vai ter uma visão balizada, uma visão limitada, mas uma visão ampla do Evangelho. Entendeu? Faça assim. Você vai ver que sua mente vai se expandir, seus horizontes vai se expandir. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.